Vamos falar mais sobre vetores aleatórios. Vamos começar falando sobre esse objeto aqui, operador de diferenças, que vai ajudar a gente a organizar as ideias para poder falar de função, função de distribuição de probabilidade de vetores. Então, depois de discutir um pouco sobre esse operador, então a gente vai falar o que vem a ser funções de distribuição de probabilidade em Rn, ou funções de distribuição de probabilidade de vetores aleatórios ou n-dimensional, enfim, vários nomes podem aparecer. Depois vamos falar sobre vetores aleatórios contínuos, e aí vai aparecer a ideia de densidade de probabilidade em Rn. Então, como sempre, alguns exercícios vão ficar e vocês devem complementar o estudo desse material com o estudo das referências, com em especial aqui o livro do Barry James. Então, primeiro algumas recomendações que eu indico que vocês revisem o vídeo 6 da unidade 1, né, o vídeo 1 da unidade 3 e o vídeo 1 da unidade 5, o vídeo anterior. Então, é importante que vocês estejam relembrando dessas coisas, de algumas coisas que foram estudadas nesses vídeos, para o que eu vou falar aqui faça mais sentido. Senão, muita coisa não. Se vocês não lembram mais de quase nada do que estudaram aqui, não vai fazer muito sentido muita coisa que eu vou falar. Então, para um estudo mais proveitoso desse vídeo, é recomendável fazer uma breve revisão desses vídeos aqui. Bom, em especial, principalmente do vídeo 6 da unidade 1 e do vídeo 1 da unidade 3, a gente tem o seguinte, ó. Sabemos que uma função f de x, uma função real, valores reais, é uma função de distribuição de uma variável aleatória x, se e só se ela é não decrescente, ela é contínua direita, o limite assintótico no menos infinito é 0 e o limite assintótico no mais infinito é 1. Então, quando a gente estudou isso na unidade 1 do vídeo 3, né, no vídeo 1 da unidade 3, a gente viu que, dada uma variável aleatória, existe a função de distribuição, né, e ela satisfaz essas propriedades, né, não decrescente, contínua direita e vale esses limites assintóticos. Depois a gente viu que qualquer função real, né, função de R em R satisfazendo essas propriedades, caracterizam completamente funções de distribuição de vetores aleatórios. Então, ou seja, dado uma variável aleatória, existe essa função de distribuição, né, existe essa função satisfazendo essas propriedades, e reciprocamente, dado uma função satisfazendo essas propriedades, existe um espaço de probabilidade, uma variável aleatória, tal que essa função vai ser a FDP da variável. Então, são esses pontos que vocês precisam revisar especificamente nesses dois vídeos aqui. E a gente viu também no vídeo 1 da unidade 5, o vídeo anterior, se eu tenho um vetor aleatório de dimensão n, a função de distribuição desse vetor, né, f índice x-til, lembrando que x-til aqui é para indicar que é um vetor aleatório, né, para não confundir com a variável aleatória, que é o x maiúsculo sozinho. Então, quando eu quiser economizar com a escrita, ao invés de escrever assim, eu vou escrever x-til, e vocês devem lembrar que se trata de um vetor aleatório e não de uma variável aleatória. Então, a gente viu nesse vídeo que, dado um vetor aleatório, a função de distribuição de probabilidade desse vetor satisfaz essas propriedades. Ela é não decrescente em cada variável, ela é contínua direita em cada variável. Então, esse é um ponto que deve ser destacado, né? No caso de uma variável, você simplesmente fala, ela é não decrescente. No caso de várias variáveis, você tem que dizer, ela é não decrescente em cada variável. Então, na primeira variável, na segunda, etc. Tá? Então, no caso univariável, você simplesmente fala contínua direita, né? Simplesmente não precisa dizer mais nada. No caso multivariado, você tem que dizer contínua direita em cada variável. Então, contínua direita na variável x1, na variável x2, etc. Para cada índice, esse limite assintótico aqui, no menos infinito, né? A variável de índice i, é o limite assintótico no menos infinito nessa variável, e os outros todos permanecidos fixos, né? Então, esse limite assintótico é 0.
Então, no caso de uma variável, não tem essa complicação, porque só tem uma variável. Então, o limite assintótico no menos infinito e ponto final. Agora, no caso multivariável, você vai fazer para cada uma das variáveis. Então, fixada uma variável, você vai fazer o limite assintótico no menos infinito, mantendo as outras fixadas. Então, esse limite assintótico vale zero para cada uma das variáveis. E o limite assintótico no mais infinito aqui igual a 1, só que agora, diferentemente da propriedade 3, todas as variáveis indo para o mais infinito. Então, isso aqui é 1. Então, essencialmente, as propriedades são as mesmas, exceto com esses detalhes de você estar tratando com a função de várias variáveis. Então, assim como aconteceu no caso de uma variável, que dada qualquer função de R em R satisfazendo essas propriedades, existe um espaço de probabilidade de uma variável aleatória, então que essa função f vai ser a FDP da variável. Então, naturalmente, a gente poderia perguntar se vai acontecer o mesmo aqui, no caso de vetores aleatórios. Será que dada uma função satisfazendo, uma função multivariável, uma função satisfazendo essas 4 propriedades, será que ela é a FDP de algum vetor aleatório? Então, como é que a gente pode responder a isso? Então, essa é a pergunta. Então, dada uma função de várias variáveis, n variáveis, satisfazendo as propriedades de 1 a 4, então ela é a FDP de algum vetor aleatório? Essa é a pergunta. Bom, vamos verificar que não. Essas quatro propriedades, aqui no caso multivariado, não vão ser suficientes para caracterizar FDP de vetor aleatório. Então, isso é um exemplo, né, padrão, aqui no caso está inclusive no livro do Barry James. Então, considera essa função, que vai do R2 em R, definida assim. Então, f de xy, ela vale 1 se o x for maior ou igual a 0. Se o x for maior ou igual a 0, o y maior ou igual a 0, tiver essa relação aqui entre eles, x mais y maior ou igual a 1. Então, isso quer dizer que no primeiro quadrante, né, que é a condição aqui, x e y maiores ou igual a 0, e além disso, satisfazendo essa condição, né, então nessa região do plano, a função vale 1. Fora dessa região, a função vale 0. Então, vocês devem fazer um esboço, né, nos estudos de vocês, fazer um esboço dessa região para identificar direitinho que região do plano é essa, onde a função vai valer 1 e 0 fora dessa região, tá? Então, desenhar o esboço dessa região aí fica como uma atividade. Então, essa função satisfaz as propriedades de 1 a 4. Então, isso também é um exercício, mas é bem simples de ser visualizado, até sem precisar ser muito rigoroso, né, quanto às demonstrações. Você consegue visualizar essas propriedades de 1 a 4 sendo satisfeitas sem muita dificuldade. Então, quer dizer o quê? Para essa função, ela vai ser monótona, não decrescente na variável x, ela também vai ser monótona, não decrescente na variável y, ela também vai ser contínua direita na variável x, ela também vai ser contínua direita na variável y. O limite assintótico no menos infinito para a variável x vai valer 0. O limite assintótico no menos infinito para a variável y também vai valer 0. E o limite assintótico simultâneo no mais infinito, as duas variáveis indo para o mais infinito, vai valer 1. Então, essa função vai satisfazer essas 4 propriedades aqui. Essas 4 propriedades. Então, naturalmente, você poderia perguntar se ela é a FDP de um vetor aleatório, no caso, um vetor aleatório bidimensional. Bom, essa função aqui fica como exercício, a verificação de que satisfaz as propriedades, mas ela não é a FDP de nenhum vetor aleatório xy. Bom, de fato, se eu tiver que essa função f é a FDP de um vetor xy, então eu vou ter isso daqui por definição. O valor da função no ponto xy é a probabilidade da variável x ser menor que ou igual a x, e a variável y menor que ou igual a y, para todo ponto xy do R2. Então, isso que significa dizer que ela é FDP de um vetor aleatório. Então, suponha que sim, suponha que vai ser a FDP de um vetor aleatório aí. E vamos ver o que acontece. Então, suponha que isso aí vale para algum vetor em algum espaço. Então, fazendo essa conta aqui, eu vou deixar para vocês também o detalhamento dessa conta.
vocês vão verificar que a probabilidade de x ser maior que 0, menor que igual a 1, e y ser maior que 0, menor ou igual a 1, ela é dada por essa expressão aqui. É o valor da FDP no ponto 11, menos o valor da FDP no ponto 10, menos o valor da FDP no ponto 01, menos o valor da FDP no 00. Peraí, acho que aqui tem um erro de sinal. Acho que eu tenho que melhor colocar aqui um parêntese. Bom, vocês confiram isso daqui. Nos próximos slides vão aparecer contas em que isso aqui vai ser coisa parecida com isso, vai ser desenvolvido. Aí vocês vão entender melhor. Mas o fato é que se vocês fizerem essa conta direitinho aqui, vocês vão perceber que isso aqui vai dar menos 1. E aí fica uma coisa absurda, que você vai estar calculando uma probabilidade e dando um valor menos 1. Então a gente sabe que uma probabilidade é um valor maior ou igual a 0, sempre menor ou igual a 1. Tá? Então é um absurdo. Então significa o quê? Eu supus que existe um vetor aleatório, x e y, né? De modo que a FDP desse vetor é a função f que está dada por esses valores. E aí, fazendo essa conta, eu vou chegar nesse absurdo aqui. A probabilidade disso aqui ocorrer é igual a menos 1. Tá? Então, significa o quê? Que essa função ela não pode ser FDP de nenhum vetor aleatório. Isso significa que essas propriedades de 1 a 4, essas propriedades não são suficientes para caracterizar as FDP de vetores aleatórios, diferentemente do que ocorre com uma variável apenas, né? Funções univariável. Então essa é a conclusão. Então as propriedades de 1 a 4 não são suficientes para caracterizar FDPs de vetores aleatórios. Tá? Esse exercício aqui, na verdade, é a generalização dessa conta que é feita aqui. Então, seja f de R2 em intervalo 0, 1, uma função de distribuição conjunta de variáveis aleatórias x e y. Então, lembrando que falar função de distribuição conjunta de variáveis aleatórias é a mesma coisa que dizer função de distribuição de um vetor aleatório. Então, dados os números reais, a menor que b e c menor que d, provar isso daqui. Probabilidade do vetor da variável x ser maior que a, menor que ou igual a b, e a variável y ser maior que c, menor que ou igual a d, é dado por essa diferença. Tá? Então, f de b, f no ponto BD menos f no ponto AD, e menos f de BC menos f de AC. Tá? F nesse ponto menos f nesse ponto. Tá? Então, essa probabilidade é a mesma probabilidade do vetor xy pertencer a esse retângulo aqui, o retângulo formado pelo produto cartesiano desses intervalos, C, D. Essa probabilidade é a mesma coisa que isso aqui. Então façam um esboço dessas coisas todas para ficar mais simples de entender. Então nos estudos, nas anotações de vocês, é importante estar sempre fazendo esses esboços aí dessas figuras que vão aparecendo aí das regiões. Bom, então está faltando alguma coisa. Aqui a gente viu que as 4 propriedades não são suficientes. Essas 4 propriedades não são suficientes para caracterizar FDP de vetores aleatórios, então está faltando mais alguma coisa. E é isso que a gente vai discutir agora. Só que para organizar as ideias dessa quinta propriedade que está faltando, eu vou introduzir esse conceito aqui, que é essencialmente uma notação, que é o chamado operador de diferenças. Então, dadas uma função de Rn em R, um intervalo AB, intervalo desse tipo aqui, aberto em A, fechado em B, então o operador de diferenças sobre o intervalo aplicado na função g, ele é definido denotado da seguinte forma. Bom, vai ser uma definição aqui, né, dada cada etapa aqui. Então, esse delta índice, delta é a notação para o operador de diferenças. Então, delta índice 1 e é um intervalo. E esse 1 aqui, vocês vão entender o porquê.
Então, delta índice 1i aplicado na G, um ponto aqui, x1, x2, etc. Então, por definição, é essa a diferença. É a função G no ponto B, x2, xn, menos no ponto G no ponto A, x2, etc, xn. Então, observem o que aconteceu aqui. Essa diferença está sendo feita com esses valores estando fixados e eu fiz a diferença apenas do valor da G aqui, né, menos a G aqui. Então, esse 1 aqui é exatamente para indicar essa relação. Esse 1 está indicando que eu vou variar apenas a primeira variável, no caso aqui a variável x1, e vou deixar fixas as demais variáveis. Então, deixando fixas as demais variáveis, no caso aqui de x2 até xn, então eu vou fazer a diferença, a g na extremidade à direita da função, que é o ponto b, que é o valor b, menos a g aqui na extremidade à esquerda, que no caso é o ponto A. Então, esse é o operador diferença nessa etapa. Na etapa sempre aplicada ao mesmo intervalo, aqui no caso, aqui essa primeira etapa que está associada a isso que eu vou variar apenas a primeira variável. O delta 2 e g, agora eu vou fazer o quê? Esse 2 está indicando que eu vou agora variar apenas a segunda coordenada aqui e deixar as demais fixadas. Então, x1 e as outras todas vão ficar fixadas. Então, aqui, ó, x2 eu troquei por b, então g no ponto x1, b, etc, xn, e depois a. Então, g no ponto x1, a, etc, xn. Então, todas as outras variáveis foram fixadas, exceto a segunda, que é exatamente esse 2 aqui, é para indicar isso. E assim eu vou fazer, dependendo de quantas variáveis tiver, né? Se tiver 3 variáveis, vou ter mais um aqui, delta 3i, etc. Até chegar na última, que aí eu vou ter o delta ni. Então agora, eu vou deixar fixada todas as variáveis, exceto a última, que é a xn. Então aí vai ficar tudo fixado, e aqui eu troquei, né, por b, então g no ponto x1, x2, etc, b, menos g no ponto x1, x2 até a. Tá? Então, observem que eu tenho aqui essa ordem aqui, é para indicar exatamente a ordem da coordenada que eu vou variar e deixar as demais fixadas. Claro que eu posso mudar também o intervalo aqui, mas aqui só para a gente entender direitinho, vamos imaginar que é um intervalo. Eu poderia fazer delta 1i com um intervalo, delta 2i com outro intervalo e assim por diante. Então, por exemplo, então, se f de R2 em R, vamos pegar dois intervalos, é o caso aqui, ó, que eu acabei de falar que eu posso variar o intervalo também. Então, vou pegar uma função de R2 em R, só para a gente entender bem isso. Então, f de R2 em R, vou pegar dois intervalos, um intervalo AB e um intervalo aqui CD, sempre aberto, fechado, aberto, fechado. Então, eu vou fazer uma aplicação do operador diferenças recorrente. Então, primeiro eu vou aplicar aqui o delta 2 no intervalo I2 na função f. Então, a ordem aqui, quem tiver mais próximo da função f é quem vai ser aplicado primeiro, o operador diferença. Então, a ordem aqui vai ser, primeiro aplicar o delta 2 no intervalo I2 na função f, e depois, no resultado, aplicar o operador diferença delta 1 e 1. Então, exatamente isso aqui, ó. Então, eu coloquei aqui esse colchete para indicar que primeiro eu vou fazer essa operação aqui do operador de diferença. Então, eu vou pegar a função f e aplicar o delta 2 e 2. Então, no delta 2 e 2, eu vou variar a coordenada y no caso e deixar a coordenada x fixada. Então, quando eu fizer isso, vai ficar fxd, na extremidade d aqui, menos fxc, na extremidade c. Então, esse resultado aqui, essa diferença, é o resultado dessa operação aqui, do operador de diferenças. Tá? E aí, em seguida, agora eu fiz isso aqui, eu vou aplicar o operador de diferenças, olhando para a coordenada 1, no intervalo I índice 1, só que a função agora é isso aqui tudo. A função agora não é mais a função f. A função g aqui da definição é essa expressão tudo, tá? Toda. Então, o índice 1 vai indicar que eu vou variar apenas a coordenada 1, a coordenada x no caso, e vou deixar aqui fixado. Então, nessa parcela eu vou deixar fixado no D, e nessa outra eu vou deixar fixado no C.
Então, quando eu aplicar o operador de diferenças de ordem 1 sobre o intervalo I índice 1, aí aqui vai ficar o seguinte, vai ficar FBD menos FBC, porque tá aqui, ó, essa é a função. Então, vou deixar isso aqui como tá, deixar isso aqui como tá, e vou variar só aqui na extremidade superior, que é o ponto B. Então, ficou FBD menos FBC, menos, aí agora eu vou deixar B e D como estão, D e C como estão, e vou aplicar aqui na coordenada A. Então, é o que ficou aqui. Então, essa conta aqui é o resultado dessa aplicação sucessiva do operador de diferença. Só que eu apliquei aqui a primeira vez na função f, o operador de índice 2 sobre o intervalo I2, tá? O resultado é esse. Depois eu apliquei o operador de ordem 1 sobre o intervalo 1 sobre essa função. Essa é a função que eu vou aplicar. E aí fica isso aqui, ó, tá? Percebam que é exatamente uma coisa que acontece aqui nesse exercício que eu pedi para vocês fazerem. Então, o que vocês vão fazer nada mais é do que aplicar o operador de diferenças duas vezes, do jeito que eu fiz aqui. Então, nesse exemplo aqui, é isso que vai acontecer, tá? E nessa conta aqui também. Nessa conta aqui também é exatamente isso que está sendo feito. Bom, então, com esse exemplo, ajudou a gente a entender. E aí agora vamos para a definição do que vem a ser a função de distribuição de probabilidade em Rn, ou função de distribuição de probabilidade n-dimensional, ou função de distribuição de probabilidade a n variáveis, enfim, multidimensional, enfim, o nome pode mudar muito, mas você tem que entender que é uma função do Rn em R. Então, a função f x1, xn, para todo x1, xn no Rn, é uma função de distribuição de probabilidade a n variáveis, ou em Rn, ou n-dimensional, ou multidimensional, etc., ou de um vetor aleatório de dimensão n, se satisfaz as quatro propriedades que a gente já estava estudando, que já vimos que não são suficientes para caracterizar. Então, ela é não decrescente em cada coordenada. Não vou repetir aqui, mas isso foi esclarecido, né, em detalhes, o que significa, né, nesse vídeo aqui. Então, quem não lembra tem que revisar. O que significa dizer que é não decrescente em cada variável, que é contínua direita em cada variável, que significa esses limites assintóticos. Então, não vou repetir aqui, senão o vídeo vai ficar longo e sem necessidade. Por isso que é importante revisar. Então, se ela satisfaz essas propriedades, ela é não decrescente em cada coordenada ou em cada variável, se ela é contínua direita em cada coordenada ou em cada variável, para cada i variando de 1 a n, vale que esse limite assintótico é zero, né? O limite assintótico, você faz a coordenada xi tender a menos infinito e as outras todas fixadas. Então, esse limite assintótico, todos valem zero para cada i. E o limite assintótico absoluto, né, simultâneo, x, todas as coordenadas indo para mais infinito, vai valer 1. Então, essas são as quatro propriedades que a gente já estudou e que vimos que elas não são suficientes para caracterizar as propriedades de um vetor, da FDP de um vetor aleatório. Então, mais uma propriedade que é preciso, que é exatamente essa propriedade 5. Quaisquer que sejam os intervalos I índice K, com intervalo desse tipo, aberto no AK, fechado no BK, K variando de 1 até N, quaisquer que sejam esses intervalos, vale isso daqui, ó. Se você aplicar sucessivamente o operador de diferença na função, isso vai ser sempre maior ou igual a zero, qualquer que sejam esses intervalos aqui, tá? Então, essa operação vai ter que valer. Então, sempre a aplicação sucessiva aqui, ó. Então, é exatamente o que não aconteceu no exemplo, que deu menos 1, que eu fiz essa conta supondo que seria o vetor, a FDP de um vetor aleatório bidimensional, mas aí quando a gente foi fazer essa conta, viu que dá menos 1. Então, isso não pode ser uma probabilidade, tá? É exatamente isso que está faltando nesse exemplo. Então, por isso que ela não é a FDP de um vetor aleatório. Então, a quinta propriedade que estava faltando é exatamente para garantir que a gente vai ter sempre probabilidades positivas e nunca uma probabilidade, que não é nem probabilidade, mas um valor que seria negativo, tá? Bom, e aí com essas propriedades,
a gente vai ter um teorema análogo ao que a gente teve para uma variável. Vocês lembrem que, dada uma FDP, né, de uma variável, existe um espaço de probabilidade, uma variável aleatória, tal que essa FDP é a FDP dessa variável. Então, vocês devem revisar mais uma vez isso que eu estou falando. Vocês vão encontrar aqui. Então, vocês devem revisar isso. E aí aqui a gente vai ter um teorema análogo, né, esse teorema aqui. Dado um FDP a n variáveis, o que é isso? É uma função de Rn em R satisfazendo essas 5 propriedades. Dado um FDP a n variáveis, existe um espaço de probabilidade e um vetor aleatório, x-til, nesse espaço, tal que para todo ponto x1, xn em Rn, a f de x-til, ou seja, a função de distribuição, né, a FDP do vetor, que por definição é isso, vai ser essa f que você pegou. Então, resumindo, é o análogo do teorema que a gente viu a uma variável, só que aqui faltava mais um elemento, mais uma propriedade. Isso aqui, no caso, essa propriedade, no caso de uma variável, é totalmente desnecessária, tá? Porque você não vai fazer esse tipo de operação nela. Então, esse teorema aqui garante que estudar vetores aleatórios é praticamente sinônimo de estudar funções com essas 5 propriedades. Funções de Rn em R com essas 5 propriedades. A prova disso aqui é um pouco mais, digamos, trabalhosa de desenvolver, apesar que a gente não fez o caso unidimensional também, mas a gente só deu uma ideia. Daí usa o teorema de extensão de Kara-Teodori, como foi feito, e também o teorema de existência de Kolmogorov. Então, a mistura dessas duas coisas para chegar nesse teorema. Vocês não devem se preocupar com a prova desse teorema, porque, de fato, o estudo da prova desse teorema e de vários outros que a gente vai ver não é foco dessa disciplina, não faz parte dos objetivos dessa disciplina. O que é importante é vocês perceberem essa relação quase que bionívoca entre vetor aleatório e funções satisfazendo essas 5 propriedades, tá? Estudar vetor aleatório significa praticamente estudar essas funções e vice-versa, tá? Então, quando vocês estão com uma função aí no contexto do espaço Rn, quando vocês estão com a função satisfazendo essas propriedades, mesmo que não seja mencionado nada, vocês estão essencialmente estudando a FDP de um vetor aleatório. Então, é isso que a gente que a gente precisa realmente perceber, realmente entender. Então, a demonstração seriam questões bem mais técnicas que demandariam muita coisa para poder falar sobre o teorema de extensão de Kara-Teodori, teorema de existência Kolmogorov e várias outras coisas, para poder fazer uma demonstração, digamos, tecnicamente completa desse teorema, mas esse não é o objetivo. Vocês vão estudar, vocês podem estudar, né, tanto demonstrações desse teorema como outros que a gente vai ver em disciplinas um pouco mais, cujos objetivos são exatamente esses. Não é o caso dessa disciplina. Bom, e aí agora a gente vai falar de vetores aleatórios contínuos. Lembre que quando a gente estava falando de variáveis aleatórias, a gente falou de variáveis aleatórias contínuas, variáveis aleatórias discretas. Aqui não vai ser diferente. Então vai ter também esse conceito vetor aleatório contínuo, vetor aleatório discreto. Então dizemos que um vetor aleatório x-til, coordenada x1, etc., xn, ele é contínuo se existe uma função f índice x-til, quando for preciso especificar, né, que está associada a esse vetor x-til. Quando não houver risco de cometer nenhuma confusão, a gente escreve simplesmente f, sem precisar sobrecarregar na notação. Então, é uma função a n variáveis, então f x1, xn, para todo x1, xn Rn, tal que a FDPF do vetor, ela é dada da seguinte forma. Ela é dada através de uma integral, né, envolvendo essa função f. Só que aqui agora é uma integral múltipla, é uma integral em Rn, tá? Uma integral de dimensão n, tá? Então, um espaço Rn. Então, para cada ponto x1, xn, o valor da FDP, né, do vetor, nesse ponto, é dado por quem? Essa integral de menos infinito até x1, a primeira coordenada, você vai integrar, tá?
etc. Você vai integrar todas até a última. Então, a integral de o n de menos infinito até xn, tá? Então, a ordem aqui indica isso. Então, quando não colocar nada aqui, fica subtendido que quem for a primeira diferencial que estiver aparecendo aqui, está indicando qual vai ser a primeira integral. Então, D1 aqui, você vai integrar primeiro em relação à variável U1, e aí vai. Claro que aqui a gente vai ter aqueles teoremas que vai poder inverter a ordem de integração aqui sem nenhum problema, né? O teorema de Fubini, etc. Então é isso. Mas vejam, tirando essa complicação de você estar trabalhando com funções a n variáveis, percebam que é essencialmente a mesma definição de variável aleatória contínua. Porque a gente dizia exatamente isso. Uma variável aleatória era contínua quando existe uma função tal que f de p dela é dada por uma integral envolvendo essa função. Então aqui é a mesma coisa. Essencialmente a mesma coisa com a complicação de trabalhar com funções a n variáveis. Mas em termos da essência, né, da ideia, é exatamente a mesma. Então, quando isso acontece, a gente diz que a função f ela é a densidade do vetor ou a densidade conjunta das n variáveis. Então, tanto faz falar densidade do vetor x-til ou densidade conjunta das variáveis x1, xn. Então, esse termo aqui também é muito comum. Densidade conjunta das variáveis x1, xn. Tá? Bom, e aí o que acontece? A gente vai ter esse teorema aqui que vai dar as propriedades e percebam mais uma vez que é tudo muito análogo ao que a gente já sabe sobre variáveis aleatórias, né? Sobre variável, né, vetor, digamos, dimensão 1. A coisa toda em R. Por isso que eu falei que tendo entendido bem como que funcionam as coisas no caso de dimensão 1, o caso de dimensão maior que 1 vai funcionar de maneira muito análoga, com um pouco de trabalho, né, mais trabalho e também complicação devido basicamente à notação, e você está trabalhando com funções a n variáveis. Mas tirando esses detalhes, as ideias essenciais, a essência toda do assunto é exatamente a mesma do que foi estudado a uma variável. Por isso a importância de entender bem o caso unidimensional. Então as propriedades são as seguintes. Primeiro, f de x1, xn é maior ou igual a zero. Eu, em geral, não posso falar que isso aqui vai ser maior ou igual a zero para todo ponto, x1, xn do Rn, mas eu posso falar que isso é maior ou igual a zero para quase todo ponto, né, x-til, x1, xn, com respeito à medida de Lebesgue em Rn. Então é a mesma questão do caso unidimensional, tá? Eu não vou nem comentar muita coisa aqui, que é a mesma ideia, só que com mais trabalho para trabalhar no Rn, tá? Isso porque o que vai acontecer? Nesse tipo de integração aqui, isso aqui vão ser sempre números maior ou igual a zero. Então, os teoremas da medida integral de Lebesgue vão garantir que essa função aqui, ela é sempre maior ou igual a zero, exceto possivelmente um conjunto que tem medida nula, tá? Aí vai depender da dimensão aqui do espaço, ok? Então é isso que eu estou dizendo aqui, ó. Ela é maior ou igual a zero para quase todo ponto x-til com respeito à medida de Lebesgue em Rn, tá? Na prática, a gente vai trabalhar muito com isso daqui, muito comumente, sempre maior ou igual a zero sempre. Bom, a segunda propriedade é a integral total, então diz respeito à integral total. A integral total da função, que é essa integral múltipla aqui com todas as variáveis variando de menos infinito a mais infinito, essa integral total vale 1. Então, novamente, veja que é basicamente a mesma propriedade do caso unidimensional, só que aqui tendo que trabalhar com integrais múltiplas, integrais de dimensão aí no espaço de dimensão n. A prova disso, do mesmo jeito que aconteceu no caso de dimensão 1, só é possível fazer de maneira, digamos, completa, né, se você lançar mão de recursos estudados na teoria da medida integral de Lebesgue em Rn. Então, o que a gente não vai fazer aqui, mas saber disso aqui é importante, tá?
E aí essas propriedades aqui essencialmente vão caracterizar as funções de densidade conjuntas ou funções de densidade de vetores aleatórios. Então por isso que a gente vai definir agora. Então densidade de probabilidade em Rn, então uma função de Rn em R é uma densidade de probabilidade a n variáveis, ou densidade de probabilidade em Rn, ou densidade de probabilidade n-dimensional, etc. Vários nomes podem aparecer. Ou densidade de probabilidade de um vetor aleatório, ou densidade de probabilidade conjunta de n variáveis, enfim, por aí vai. Então a função ela vai receber esse nome se ela satisfizer o quê? Primeiro, fx1, etc., xn não é igual a zero para todo ponto, x1, xn de Rn. Mas aí aqui vocês poderiam questionar, por exemplo, professor, mas aqui não está dizendo que ela é maior ou igual a zero para quase todo ponto, com respeito à medida de Lebesgue, e aqui está dizendo que é igual a zero, ela é maior ou igual a zero sempre. Então aqui, isso daqui é uma propriedade que segue dessa definição. Então por isso que está definido aqui, a gente não pode afirmar que a função é maior ou igual a zero sempre, mas pode afirmar que ela é maior ou igual a zero nessas condições aqui. Agora, para efeitos da definição de densidade de probabilidade em Rn, aí sim, a gente diz que isso é maior ou igual a zero sempre, tá? O que acontece? Quando essa função aqui não for maior ou igual a zero, você pode definir uma outra função que vai coincidir nos pontos onde ela é maior que zero, e nos pontos onde ela não coincidir, aí você define como sendo zero, do jeito que a gente fez no caso de uma variável. Tá? Então, essa aqui é a definição, o item 1 da definição, e o item 2 é exatamente o mesmo. Então, o item 2 é a integral total da 1. Integral em todo o espaço Rn, isso aí é a integral múltipla sobre o Rn. Integral múltipla sobre o Rn, essa é a integral total da 1. E aí, ó, de novo, a gente vai ter o quê? Que qualquer função em Rn satisfazendo essas duas propriedades está associada a uma variável, a um vetor aleatório, do jeito que aconteceu com função de dimensão 1. Então, o teorema, dado uma densidade de probabilidade, f de Rn em R, então a função f maiúsculo, né, aqui f minúsculo, a função f maiúsculo de Rn em R definida desse jeito aqui, ela é uma FDP de um vetor aleatório, tá? X-til, cuja densidade é f. Então, o que eu estou dizendo? Ó? Se eu começo com uma função que é uma densidade de probabilidade, e eu defino essa fzão através dessas integrações, então essa fzão é a FDP de um vetor aleatório. Tá? É o inverso do que foi feito anteriormente, quando a gente tinha a FDP de um vetor aleatório, a gente começou com a FDP de um vetor aleatório, aqui, né, para ser contínuo, satisfazendo essa condição, e a gente chega na função f satisfazendo essas propriedades aqui. Então aqui é o recíproco, né, digamos assim. Se eu começo com a função de Rn em R, que é uma densidade de probabilidade, se eu defino isso, eu vou ter a FDP de um vetor aleatório contínuo, x-til, cuja densidade é essa fzinho aí que você começou a trabalhar. Tá? Além disso, essa fzinho aqui, ó, essa fzinho, o que vai acontecer? Ela vai coincidir com a derivada parcial mista de ordem n da função fzão, da FDP, não é? Quase todo ponto com respeito à medida de Lebesgue. É a mesma coisa que a gente viu no caso unidimensional, só que lá a gente falava só de uma variável. Então, por exemplo, lá a gente dizia isso, f de x é a derivada da FDP, né? Quase todo ponto com respeito à medida de Lebesgue. Então aqui é a mesma coisa, só que com mais trabalho, porque tem que falar de derivada parcial mista, né? Em relação a todas as variáveis, essa derivada parcial mista aqui, tá? De ordem n. Então, em especial, isso aqui está dizendo o quê? Ó? Do jeito que a gente fez no caso unidimensional, quando a gente precisava calcular a densidade, o que a gente fazia? A gente obtinha primeiro a FDP, depois derivava. Então, a derivada é a candidata natural a ser a densidade. Aqui é a mesma coisa, só que
sendo essa derivada parcial mista. Então, obtendo a FDP, fazendo essa derivada parcial mista, essa derivação parcial mista, eu vou ter a candidata natural a ser a densidade de probabilidade, tá? Bom, esse teorema também, assim como no caso unidimensional, a prova dele não é objetivo, o estudo da prova desse teorema, dos outros que eu mencionei, de vários outros que vão vir, não é objetivo dessa disciplina, pela mesma razão, essencialmente. Vai requerer aí muito mais domínio da parte da teoria da medida integral do Lebesgue em Rn, aqui no caso. Então, vocês só precisam aqui perceber que, dada uma função que é uma densidade de probabilidade, construindo essa coisa aqui, vocês vão ter a FDP, vão ter uma FDP, que é uma FDP de um vetor aleatório contínuo, tá? Cuja densidade é essa função que você começou, e que, além disso, eu tenho essa relação aqui, entre elas, tá? Aqui também não deixa de ser uma relação inversa, né? Que é a integração mista, vamos dizer assim, né? Todas as ordens, enquanto que aqui é a derivação mista. Então, aqui nessa relação, eu começo com a Fzinho, faço essas integrações e vou obter a Fzão. Aqui é o contrário, eu começo com a Fzão, faço essas derivações e vou obter a Fzinho. Mesma coisa que acontecia no caso de dimensão 1. Bom, então seguindo, mais um teorema, seja f a densidade conjunta das variáveis x1 e xn, e esses intervalos aqui, a índice k, b índice k, variando de 1 a n. Então, essa probabilidade aqui, probabilidade da variável x1 ser maior que a1, menor que ou igual a b1, etc., a variável xn ser maior que a n, menor que ou igual a bn, é dada por essa integração aqui, ó. Integral envolvendo a densidade, primeira coordenada aqui, a primeira integral. Então, você integra a primeira em relação a x1, então limite a1 até o b1, etc., até a última variável de integração, a xn, aí a n até bn. Então, em associação aqui com os índices dos intervalos. Então, essa probabilidade é dada por essa integração aqui, ó, essa integral múltipla. Bom, eu vou só dar uma ideia da demonstração disso aqui, só no caso n igual a 2, naturalmente o caso geral, análogo, vocês podem pensar assim, indutivamente, enfim. Então, vou fazer isso daqui só no caso igual a 2 e também não vou usar a notação x1, x2, vou usar a notação xy, não vou usar a1, b1, a2, b2, vou usar ab, cd. Então, eu vou calcular essa probabilidade aqui. Então, a probabilidade desse intervalo aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou manter fixo a segunda condição, tá? E vou variar a primeira. Então, observe o seguinte. Eu tenho aqui na reta o intervalo de menos infinito até b e tenho o intervalo de menos infinito até a. Aqui é o ponto A, tá? O intervalo de menos infinito até A. Fechado aqui nos dois, né? Quando eu faço a diferença, então o intervalo de menos infinito até B, tirando o intervalo de menos infinito até A, o que vai sobrar é o intervalo aberto no A e fechado no B. É esse intervalo aqui, tá? Então, a probabilidade da x cair nesse intervalo é o quê? É a probabilidade dela cair no intervalo de menos infinito a B, menos a probabilidade dela cair no intervalo de menos infinito a A. E a probabilidade disso aí é dada por essa diferença aqui, tá? Então, esse tipo de conta já fizemos aí na parte mais básica de probabilidade. Então, a probabilidade de cair isso aqui, de acontecer isso aqui, é a diferença dessas duas probabilidades. Então, mantenho esse daqui fixado, a segunda condição fixada, e essa primeira eu entendo como sendo essa diferença. Então, eu entendo o intervalo AB, fechado no A, aberto no A e fechado no B, como sendo essa diferença. É o intervalo de menos infinito até B, menos o intervalo de menos infinito até A. Essa diferença aqui, que foi esboçada aqui também, tá?
Então, a probabilidade de acontecer isso daqui, a probabilidade da variável cair nesse intervalo, menos cair aqui. Vai dar essa diferença. Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cada uma dessas parcelas. Então, aqui eu vou manter fixado essa condição, e aí eu vou fazer essa mesma ideia olhando para cá. Ó. Então, só aqui trocando B por D e A por C, a mesma coisa. Aí depois aqui eu vou deixar fixado essa condição e vou fazer essa análise aqui com essa condição. Então, essa probabilidade aqui vai ficar essa diferença aqui, ó. Aqui eu só repeti, né? Só repeti. Só repetir. Então, aqui, ó, vai ficar, deixo fixado aqui e faço a análise. Então, probabilidade de x ser menor que igual a b, y ser menor que igual a d, menos probabilidade de x ser menor que igual a b, y ser menor que igual a d. Eu coloquei essa chave aqui para fechar, né, para indicar que essas duas parcelas vêm dessa primeira. Já essas outras parcelas vão vir daqui. Então, x menor ou igual a A, y menor ou igual a D, menos x menor ou igual a A, y menor ou igual a C. Então, o que está aqui entre esses cochetes corresponde a essa parcela aqui. Bom, aí se vocês forem olhar a definição, isso daqui é a função de distribuição do vetor no ponto BD. No ponto BD. Enquanto que isso daqui é a função de distribuição no ponto BC. Esse aqui, por sua vez, é a FDP no ponto AD e esse aqui é a FDP no ponto AC. E aí o que acontece? Essa FDP, como a variável aleatória, como a Fzinho é a densidade conjunta das variáveis, então essa FD é dada por essa integral aqui, ó. Integral x de menos infinito a b e y de menos infinito a d. A segunda parcela é essa outra integral, x de menos infinito a b e y de menos infinito a c. Aqui para essa outra parte, então eu vou ter a integral, então menos, esse menos aqui, ó, fecha o cochete, abre o cochete, fecha o cochete, f de AD é integral de menos infinito a A, integral de menos infinito a D, f de AC, integral de menos infinito a A, integral de menos infinito a C. Aí agora eu vou usar propriedades usuais de integração. Então, nessa parte que está aqui, o que acontece? Essa integral aqui, eu estou fazendo aqui internamente essa integral, então essa é a função que eu estou integrando, e aqui vai do intervalo de menos infinito a d até menos infinito a c. Então, eu tenho de novo essa coisa aqui, d e c. Então, a integral de menos infinito a d menos a integral de menos infinito a c. Então, vai dar essa parte aqui. Integral está aqui embaixo. Então, integral de c a d, ó, integral de c a d, e aqui, a função aqui é a mesma. A função aqui é a mesma, tá? A função aqui é a mesma, só mudou aqui o quê? Essa integral, propriedade de integração normal. E analogamente com essa parte aqui. Então, vai ficar, aqui eu tenho uma função que está sendo integrada, aqui o intervalo de menos infinito a d, de menos infinito a c, então vai ficar só a integral de c a d, e a mesma função que está sendo integrada. Agora, nessa integração múltipla aqui, nessa integração dupla, o que acontece? Eu estou integrando aqui duas funções, essas duas funções, o que está mudando aqui são os limites, b e aqui é d. Enquanto que aqui o limite são os mesmos em relação à variável aqui de integração que é y. Então, essa expressão eu vou escrever assim, a integral de c a d em relação a y, e internamente essa integração aqui, ó, tudo em relação a x e a mesma função. Então, mudando só esses limites aqui. E aí, essa conta aqui também vai dar essa daqui. Então, a integral de c a d, integral de a a b, fx dy, fxy dx dy. Então, é exatamente essa relação aqui, obviamente, no caso particular, de duas variáveis apenas, tá? E com essa notação xy. Então, isso daqui naturalmente vai valer, né, pode imaginar aí por indução, a ideia é bem simples, a ideia é exatamente a mesma. Se quiser escrever isso daqui para o caso geral, vai seguir exatamente os mesmos passos, só que com mais trabalho devido à notação, ou então pode imaginar que está raciocinando por indução finita. Bom, mas na verdade isso aqui é só um caso particular de uma coisa mais geral,
que é o que vai vir agora nesse teorema, seja f a densidade conjunta de variáveis x1, xn, não, isso aqui não tem não, eu só copiei e colei. Isso aqui não tem. Depois eu organizo. Então, seja f a densidade conjunta de variáveis x1, xn, então, para cada boreliano do Rn, vale o seguinte, ó. A probabilidade do vetor x1, xn pertencer a esse boreliano, vejam que agora B é um boreliano do Rn. Então, aqui eu tenho um vetor no Rn. Então, a probabilidade desse vetor pertencer ao boreliano Rn é dada por essa integral múltipla, né, no espaço Rn sobre a região de integração aqui. A região de integração para essa integral múltipla é o boreliano B da densidade. Então, a integral sobre o boreliano fx1, xn, dx1, dxn, tá? Então, isso aqui é o caso geral, né, dessa situação aqui. Então, esse aqui é só um caso particular em que o boreliano é o produto cartesiano desses intervalos, tá? Então, nesse caso aí, o boreliano, nesse caso desse teorema, o boreliano é o produto cartesiano desses intervalos todos. Então, isso que foi feito aqui é só um caso particular desse teorema, tá? Bom, mas acontece o seguinte, a demonstração completa disso aqui a gente não vai poder fazer também, essencialmente pelas mesmas dificuldades. A ideia é o quê? Então, o teorema anterior disse que esse resultado é válido para as classes dos borelianos, que são esses retângulos. E essa classe gera os borelianos. Então, é o tipo de coisa que a gente aprendeu no caso de dimensão 1 também. A gente vai provar uma propriedade, que no caso é essa daqui, válida para todo boreliano. Então, o que é que a gente faz? A gente prova que ela é válida para uma classe de geradores dos borelianos, que no caso aqui é os borelianos do Rn. Então, quando a gente provou isso aqui, ó, nesse teorema, apesar de ter sido só o caso particular, quando a gente prova isso daqui nesse teorema, o que a gente está fazendo é exatamente provar o teorema, esse outro aqui, para essa classe de geradores, tá? Então, o que está dito aqui, ó, o teorema anterior diz que esse resultado é válido para a classe dos retângulos, esses produtos cartesianos, e essa classe gera os borelianos de Rn. Então, por extensão, né, você vai fazendo extensões, você vai chegar então que essa propriedade é válida para todos os borelianos de Rn. Então, essa é só uma ideia, não se preocupem com os detalhes dessa demonstração, desse tipo de teorema, que não é realmente o objetivo dessa disciplina, esse tipo de coisa, tá? Apenas observem que qualquer probabilidade, não só desses retângulos aqui, como foi feito nesse teorema, qualquer probabilidade, a probabilidade do vetor cair em qualquer boreliano vai ser dada, nesse caso de vetores aleatórios contínuos, por integrações múltiplas sobre a região do boreliano. A região de integração vai ser o boreliano. É isso que é o ponto importante. Bom, e agora para concluir eu vou deixar alguns exercícios. Primeiro, se o vetor aleatório contínuo tem essa densidade aqui, essa função aqui é a densidade do vetor aleatório, densidade não, FDP, então estou dizendo que o vetor aleatório é contínuo e tem essa FDP aqui. Então estou pedindo para calcular a densidade. Então eu tenho a FDP, calcular a densidade. Como é que vocês vão fazer? Lembrem no caso de dimensão 1, que quando a gente começava com a FDP e queria a densidade, o que a gente fazia? A gente derivava. Então, nos pontos onde a derivada existe, essa é a candidata natural a ser a densidade. E nos pontos onde a derivada não existir, né, pontos de quina, pontos de descontinuidade, etc., você define a densidade como sendo zero. Então, o que vai ser feito aqui, ó, é basicamente a mesma coisa, só que você vai estar trabalhando, no caso, no exemplo, com a função bidimensional. Mas vocês vão fazer a mesma coisa, vocês vão pegar aqui a FDP, que no caso foi dada lá, e fazer essas derivadas mistas, dxy, né, d2, dxy, d2, dx, dy. Então, vão ter pontos em que essa derivada existe e vão ter pontos em que essa derivada não existe. Nos pontos onde a derivada existir, vai ser automaticamente a densidade. No ponto onde a derivada não existir, você vai definir a densidade como sendo zero, para ser sempre maior ou igual a zero. O que você não pode definir aqui é como sendo um número negativo, tá?
que a definição de densidade de probabilidades pede que seja sempre maior ou igual a zero. Então esse exercício é simplesmente isso, é essencialmente fazer um exercício de derivação parcial, tá? O exercício seguinte já é um pouco mais interessante. Então sejam x e y variáveis aleatórias com densidade conjunta. Então aqui agora eu tenho dado a densidade, que é uma constante c, então c é uma constante c vezes que multiplica isso daqui, x2 mais xy. Quando o ponto xy é maior ou igual a 0, menor ou igual a 2, quando o ponto x é maior ou igual a 0, menor ou igual a 2, e o ponto y é maior ou igual a 0, menor ou igual a 4, e 0 caso contrário. Então essa é a densidade. Então está dizendo que a densidade desse vetor, né, densidade conjunta dessas variáveis é essa expressão. Então o exercício pede o seguinte: primeiro, vamos calcular o seguinte, calcular o valor dessa constante. Então calcular o valor dessa constante. O que vocês vão ter que fazer para isso, para calcular o valor dessa constante? Usar as condições que definem densidade de probabilidade. As condições são quais? A função tem que ser maior ou igual a zero, então não tem que esquecer isso, e a integral total vai dar 1. Então vocês vão usar essas duas condições para calcular o valor da constante c, tá? Uma vez calculado o valor da constante c, aí eu peço para vocês calcularem essas probabilidades. Probabilidade x é maior ou igual a 0, menor ou igual a 1, maior ou igual a 0, menor ou igual a 2, a y. Então, essencialmente, esse tipo de conta aqui, que foi feito nesse teorema, tá? Depois, essa probabilidade, essa daqui talvez seja a parte mais estranha, mas aqui vocês só tem que perceber que essa condição x maior que y, esboçando direitinho no plano, isso aqui vai gerar uma região no plano. Então essa condição é equivalente a dizer que o vetor xy vai pertencer a um certo boreliano. Então esse boreliano é a região de integração que vocês vão fazer. É isso daqui que eu coloquei nesse teorema geral. Um boreliano, você vai fazer uma integral, no caso uma integral dupla, sobre um boreliano. Que boreliano vai ser esse? Vai ser o dado por essa condição aqui, tá? Então, dizer que x mais y é menor ou igual a 3 equivale a dizer que o ponto xy cai em um certo boreliano. Então, uma certa região do plano aí, e o ponto vai cair aqui. Então, vocês vão fazer a integração múltipla, a integração dupla, sobre essa região, tá? E finalmente, o item D é a parte mais trabalhosa, que vocês vão calcular a conjunta, a FDP, a função de distribuição conjunta de x e y. Então, aqui vocês têm a densidade e vão calcular a FDP conjunta. Veja, no primeiro exercício é o contrário, vocês têm a FDP conjunta e pede a densidade, tá? Agora aqui tem a densidade conjunta e pede a FDP. Então, naturalmente, que vocês vão ter que fazer a integração, essa integração aqui, ó. Essa integração aqui, no caso, duas variáveis apenas. Só que tem que ter cuidado o seguinte, fazer uma análise bem cuidadosa, porque o trabalho todo da integração vai depender das regiões que você estiver analisando. Então, tem que fazer um esboço dessas regiões aqui e calcular FDP, F de XY, para calcular FDP, F de XY, para todo ponto XY do R2. Então, tem que ver direitinho se precisa separar em caso. Então, na hora de calcular essa FDP, pode ser preciso ter que separar em vários casos. Então, isso aí vai ter que fazer essa análise bem cuidadosa, tá? Então, esses exercícios para essa parte básica do que a gente está estudando, vocês vão encontrar mais exercícios dessas coisas. Eu recomendo, nesse caso aqui, exercícios e exemplos do livro do Barry James, bem como também do livro do Magalhães. Ele tem alguns exercícios e exemplos abordando esse tipo de coisa aqui. Então, vocês complementem com esses exercícios dessas referências. E as outras referências que eu indiquei todas têm. Bom, concluindo aqui, continuamos falando sobre vetores aleatórios. Então, a ideia principal nesse vídeo era caracterizar a função de distribuição de probabilidade em Rn, né? A gente precisou desse operador de diferença para organizar as ideias. Depois seguimos para falar sobre vetores aleatórios contínuos e apareceu a ideia
densidade de probabilidade em RN, então alguns detalhes sobre isso aí, e exercícios aqui para vocês, e de novo, para essa parte, para a disciplina como um todo, mas em especial para essa parte de vetores, é importante que vocês tentem resolver exercícios e tentem estudar os exemplos que tem nas referências, onde eles fazem as contas, porque eu vou dar mais, focar mais na parte teórica do assunto e a parte de exercícios, salvo se me sobrar mais tempo eu posso fazer alguma coisa para ilustrar, mas vai ficar como uma atividade mesmo para vocês trabalharem os exemplos que tem que fazer as contas e também os exercícios, que aí vocês vão ter que resolver mesmo, fazer as contas. Então, façam isso porque senão vocês não vão conseguir captar as ideias que são importantes aqui, vai ficar uma coisa bem abstrata, um pouco difícil de entender e vocês não vão conseguir entender o assunto. Bom, é só, até o próximo vídeo, tchau.